Eu sou dos amados com a paz do Senhor. Queridos, mais uma vez estamos aqui para fazermos o nosso culto, o nosso vídeo de culto de hoje à noite. Este vídeo ele só vai ao ar amanhã, mas está sendo gravado hoje, no dia 20/3/2025. Mais uma vez estamos aqui para adorar ao nosso Deus, para buscar em oração, buscar no aprendizado da palavra, né? Graças a Deus, queridos, que mais uma vez o Senhor nos concede mais uma oportunidade. Queridos, para quem não me conhece, o meu nome é Rosângela Oliveira, eu sou a pastora fundadora do Ministério Igreja Pentecostal Primitiva. E hoje nós estamos aqui para fazermos mais um vídeo para este canal. Queridos, sem mais perda de tempo, vamos iniciando o nosso vídeo de hoje com oração. Glórias a Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai santo e maravilhoso, ó Pai querido, muito obrigada, meu Pai, por mais esta oportunidade que Tu nos concede, ó Deus, de pregarmos a Tua palavra, ó Deus, através deste pequeno culto, meu Pai santo, que nós vamos colocando neste vídeo. Ó Pai infinito e misericórdia, meu Pai santo, o Teu intuito, meu Pai, com esta pequena obra que Tu estás fazendo através da minha vida, meu Pai eterno, é alcançar almas, Pai. É alcançar, Senhor, almas para o Teu reino. E não só almas para o Teu reino, meu Pai, mas também pessoas, meu Pai amado, para fazer obra do Teu trabalho, Pai, fazer parte do Teu trabalho, meu Pai, que é levar sobre a face da terra o evangelho do reino, o evangelho de Cristo, meu Pai santo, nesta última hora. Portanto, meu Pai amado, com este objetivo, meu Pai querido, Tu vais, Senhor querido, alcançar, Senhor querido, não só alcançar, meu Pai santo, mas juntar, Senhor, um grande número de pessoas, meu Pai amado, um grande número de almas, Senhor, para este evento, meu Pai eterno, que é, meu Pai amado, o arrebatamento da igreja. Pai santo, Pai amado, nós estamos aqui, meu Pai querido, dizendo, meu Pai santo, eis-nos aqui, envia-nos a nós, meu Pai eterno, nos envia, Pai, nos envia, Pai santo, aí, Senhor, em busca, Pai amado, de todo aquele que sofre, de todo aquele, meu Pai amado, que geme, de todo aquele que necessita, meu Pai amado, de resgate, de todo aquele, meu Pai amado, que necessita, Pai santo, ser buscado, Senhor querido, não só apenas na matéria, Senhor amado, mas na alma e no espírito. Pai santo e Pai amado, Tu precisa, Pai amado, de muita gente, Pai amado, para este trabalho. Oh, Pai santo, porque já a última hora, meu Pai amado, os dias estão se findando, oh Pai, e é uma grande necessidade, oh Deus, de que esta obra seja feita. Portanto, meu Pai, assim como eu, meu Pai, assim como muitos, meu Pai eterno, que muitos mais venham se somar, Senhor amado, a este grande contingente, Pai, de pessoas que já se dispõem, mas que muito mais pessoas, meu Pai santo, porque afinal, meu Pai, este evangelho do reino precisa ser levado mais uma vez, ó Pai, sobre a face desta terra, ó Pai, para alcançar estas almas, Pai, que estão prontas, ó Deus, para ser colhidas, meu Pai amado, para o reino dos céus. Jesus querido, Jesus amado, esta obra é Tua, Jesus. Faz esta obra segundo a Tua vontade, Jesus querido. Faz esta obra, Senhor querido, com êxito, Senhor, porque muitos estão chorando, muitos estão esperando, Senhor querido, ser alcançados por Ti, Senhor. Porque o último dia, Senhor, o inimigo, Senhor querido, está fazendo a sua grande obra, Pai, que é colhendo muitas almas para o inferno. Oh, Pai Santo, mas Tu, Senhor querido, estás aqui também fazendo, Senhor. Mas esta obra, Senhor querido, ela está nas mãos, Senhor amado, da humanidade. Oh, Pai Santo, é do ser humano, Senhor querido,
esta tarefa, levar o evangelho do reino, meu Pai Santo, e resgatar as almas deste mundo, Senhor, das mãos do adversário para o arrebatamento. Jesus querido, Jesus amado, estamos aqui para fazer esta obra. Espírito Santo, eis-nos aqui. Faz a tua obra através de nós nesta noite e vai, Espírito Santo, alcançando as almas, Espírito Santo, que esperam, Espírito Santo, pelo teu socorro, pelo teu alcance, que a tua palavra alcance cada um que necessita. Em o nome de Jesus nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Glórias a Deus, aleluias. Queridos, vamos à palavra desta noite que o Espírito Santo já nos deu para levar a cada um que veio ouvir deste pequeno vídeo. Vamos para a palavra desta noite. Aleluia, glórias a Deus. Queridos, a palavra deste ensinamento desta noite está no livro de Lucas, no capítulo 9, a partir do versículo 57 até o 62. E a epígrafe desta pequena passagem diz assim: acerca dos que seguem a Jesus. O versículo 57 diz: e aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguiste-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa aos mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Aleluias. Queridos, vamos orar ao Espírito Santo para que ele venha nos dar o entendimento desta palavra, que ele venha nos dar o perfeito conhecimento e tudo aquilo que ele deseja nos ensinar nesta noite, ele faça. Queridos, que o Espírito Santo faça através de nós neste momento. Glórias a Deus, aleluias. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, meu amigo, se é da tua vontade fazer esta obra através de nós nesta noite, Espírito Santo, aleluia, faça, querido. Vem nos dar o entendimento, vem nos dar a clareza, vem nos dar, Espírito Santo, exatamente o conhecimento que tu queres nos dar nesta noite. E assim faz a tua obra e vai alcançando os corações, lançando por terra todo o impedimento, Espírito Santo, vai preparando o coração de todo aquele que precisa receber, todo aquele que está nos teus planos, receber desta obra nesta noite, deste ensinamento, deste esclarecimento. Espírito Santo, faz assim segundo a tua vontade. Em o nome de Jesus nos pedimos e agradecemos. Amém. Glórias a Deus. Queridos, nesta palavra, nós observamos o seguinte: logo a epígrafe, ela está falando acerca dos que seguem a Jesus. Logo aqui neste início, queridos, com esta epígrafe, nós já estamos observando que esta palavra, ela vai falar acerca dos que seguem a Jesus. Não é acerca de qualquer outra pessoa, mas simplesmente vai falar acerca dos que seguem a Jesus, ou seja, daqueles que já estão no caminho. Então Jesus, ele aqui nessa pequena passagem, ele dá exemplos, né? Ele dá exemplos a respeito de como lhe seguir. Aqui ele dá, eu não digo vários, mas uns poucos exemplos de como seguir a Jesus, né? E estes exemplos, queridos, são muito profundos. E o Espírito Santo vai nos falar a respeito deles neste momento.
O primeiro diz assim, está contido a partir do versículo 57, diz assim: E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. O 58, e disse-lhe Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Olha aqui, queridos, vamos observar aqui esta situação. Aqui o versículo 57 diz: E aconteceu que, indo eles pelo caminho, ou seja, era Jesus e os discípulos que iam andando. Eles iam andando pelo caminho. E um deles disse: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Eles já estavam andando no caminho. Aquele que falou isto para Jesus já estava caminhando com Jesus, né? Já estava indo com Jesus pelo caminho. E ele disse: Senhor, olha, eu comecei a caminhar contigo e eu estou disposto a ir contigo para onde quer que tu fores. E Jesus respondeu para ele: As raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Logo, Jesus respondeu àquele discípulo: Olha, este caminho que eu estou andando não é fácil. É um caminho que não é planejado, né? É um caminho que não tem um lugar certo preparado onde dormir. É um caminho que não tem um lugar preparado para almoçar. É um caminho que não tem um lugar preparado para descansar. É um caminho que você põe o pé e vai sendo dirigido por uma outra pessoa. E para onde essa pessoa lhe levar, para lá, por lá, você tem que ir. E quem é essa outra pessoa? O próprio Deus, através do Espírito Santo. Ou seja, é um caminho incerto. Você não sabe por onde você vai andar. Não deve esperar conforto, não deve esperar do melhor alimento, não deve esperar do melhor lugar para repousar, não deve esperar isto. Por quê? Não é um caminho fácil. É um caminho difícil, é um caminho que você não sabe o que pode acontecer. É um caminho imprevisível, mas uma certeza, que quem vai estar com você, lhe dirigindo, lhe cuidando o tempo todo, é o Espírito Santo de Deus. Se tiver dificuldade, ele vai ajudar a passar. Se tiver perigo, ele vai guardar. Se tiver levante, ele vai ajudar a combater. Portanto, meus queridos, o caminho de Deus, o caminho de Jesus, que ele propõe para quem vai levar o evangelho do reino, o evangelho da salvação, ele não é fácil. É um caminho desconfortável, um caminho imprevisível. Mas temos que ter a certeza, o Senhor está conosco e o Espírito Santo pessoalmente, ele mesmo vai fazer a sua obra através de nós. Portanto, queridos, por mais difícil que possa parecer, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Portanto, queridos, o caminho que leva o Evangelho de Cristo é um caminho sobrenatural. Que apesar de incerto, apesar de difícil, apesar de desconfortável, é um caminho sobrenatural, onde o Espírito Santo, com seu poder sobrenatural, vai estar com cada um que se propuser a levar o Evangelho do Reino. O Espírito Santo, ele mesmo vai estar presente. E vai facilitando, não importa onde haja dificuldade, e vai guardando aquele pregador, aquele missionário, todo aquele que se dispor a levar o Evangelho de Cristo. O Espírito Santo, ele mesmo se encarrega de guardar. Aqui Jesus está falando, o caminho não é fácil. As raposas, elas têm um lugar para descansar na hora que ela precisar.
Os passarinhos têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aquele lugar certo. Não tem aquele alimento certo, não tem. O caminho não se sabe onde vai dar. Mas uma certeza você tem, o Deus de Jacó vai estar com você. Né? O Senhor dos Exércitos vai estar com você, o Deus de Jacó será o seu refúgio. Então, queridos, se o caminho de Deus é incerto, porém é um dos mais seguros, porque Deus mesmo vai dar toda a segurança e uma certeza você terá quando você se dispor a abraçar o evangelho do reino, a fazer o id de Cristo, levando o evangelho sobre a face da terra. Uma certeza você terá, que Deus mesmo vai estar com você, o Espírito Santo vai fazer esta obra através de você, portanto, não há como dar errado, tudo vai dar certo, porque Deus vai cumprir o seu objetivo através da sua vida, que é evangelizar a face da terra e trazer para Ele todo aquele que estiver apto, todo aquele que Deus sentir o desejo de conquistar para levar para os céus. Tudo vai dar certo e esta pessoa será buscada através de você. O Espírito Santo vai fazer esta obra e Ele mesmo vai resgatar todo aquele que Ele quiser salvar através da sua vida. Continuando, o versículo 59 diz: E disse a outro, segue-me. Mas ele respondeu, Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou, deixa os mortos ou enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Observe aqui, um mistério aqui, digamos assim. Aqui no primeiro versículo, no versículo 57, diz assim: E aconteceu que, indo eles pelo caminho, disse-lhe um, Senhor, seguiste-ei para onde quer que fores. Já no versículo 59 diz assim: E disse a outro, segue-me. Mas ele respondeu, Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. No versículo 57, o discípulo se oferece. E Jesus disse, tu quer ir? Mas o caminho não é fácil, né? Já no versículo 59, é ele quem convida o outro. É o próprio Jesus que convida o outro discípulo. Ele fala para o discípulo, segue-me. E o discípulo responde, Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. E o que Jesus responde? Deixa os mortos o enterrar aos seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Quando aquele discípulo dá para Jesus a sua resposta, ele estava falando de maneira material. Jesus lança o convite e o discípulo responde, Jesus, eu estou pronto para ir contigo, mas deixa eu ir enterrar o meu pai. E Jesus fala para ele, deixa aos mortos ou enterrar os seus mortos, mas tu os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. O que é que Jesus está dizendo para estes discípulos quando ele diz, deixa os mortos o enterrar os seus mortos? Ele está dizendo, olha, deixa os mortos espirituais fazer esse lado material, né? Mas tu, que é vivo espiritualmente, coloca Deus em primeiro lugar. Coloca a minha vontade em primeiro lugar. Tu que és vivo espiritualmente, tu já foste ressuscitado espiritualmente, agora tu tens vida espiritual com Deus. Tu estás apto para fazer a obra de Deus.
deixa para os mortos espirituais fazer essa parte material. Deixa eles enterrarem os mortos. Mas tu, que agora pertence a Deus, põe Deus em primeiro lugar. Abandona tudo e vai fazer a obra de Deus. Vai fazer a obra espiritual de Deus, que é levar o evangelho do reino sobre a face da terra. Por quê? Porque Jesus está dizendo aqui que aquele discípulo tem que amar a Deus sobre todas as coisas, até abandonar o seu pai, que é uma das pessoas mais importantes na sua vida, abandonar o seu pai no ato do falecimento. Por que Jesus está dizendo isso para o discípulo, queridos? Porque nós temos que colocar Deus em primeiro lugar. Jesus não está querendo dizer àquele discípulo que ele abandone a sua família, mas que ele tem que colocar Deus em primeiro lugar. E se for o caso dele ter que escolher entre fazer a obra de Deus e enterrar o seu pai, ele tenha que fazer a obra de Deus. Porque a Bíblia diz que aquele que é digno de homem não é digno de Deus. Em outra passagem, Jesus diz que aquele que não trocar pai, mãe, irmão, filho e tudo por Deus, não é digno de Deus. Nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. O que Jesus está dizendo aqui? Que se você não estiver pronto, no versículo 57, Jesus está dizendo que se o discípulo não estiver pronto para aceitar qualquer dificuldade para levar o evangelho da salvação sobre a face da terra, queridos, ele não está pronto. Ele tem que estar pronto a aceitar passar por qualquer dificuldade para fazer este ide de Jesus. E no versículo 59, ele está dizendo que você tem que estar apto a deixar tudo na sua vida para levar o evangelho do reino, o evangelho da salvação. Porque se não for assim, querido, você não vai conseguir, você não vai vencer, porque o inimigo vai se levantar e não vai permitir que você faça nada para Deus. Se você não estiver realmente preparado, amando a Deus sobre todas as coisas, negando-se a si mesmo. Se você não amar a Deus sobre todas as coisas, a ponto de abandonar tudo, a ponto de abandonar você mesmo. Porque Jesus, quando ele diz, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, não está pronto, queridos, para seguir a Jesus. Aquele que não fizer isso, queridos, não está pronto para fazer este grande combate, porque o inimigo vai levantar. E você, quando estiver pronto para abandonar tudo por Deus, você estará pronto também para vencer estas guerras, porque você vai estar totalmente entregue a Deus, corpo, alma e espírito. Você vai estar totalmente preparado para vencer todo e qualquer obstáculo. E quando o inimigo se levantar para lhe impedir, você vai estar pronto a vencer. Por quê? Porque você vai estar totalmente entregue a Deus, totalmente firmado em Deus, totalmente tomado pelo Espírito Santo de Deus, e assim você será capaz de levar adiante o seu ministério, que é levar o evangelho do próprio Jesus, que quando veio no mundo, ele iniciou e depois outorgou aos seus discípulos. E agora, queridos, é a nossa vez de levar este evangelho adiante sobre a face da terra nestes últimos dias. O versículo 60 diz assim, o versículo 61 diz assim, disse também outro, Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro do que estão em minha casa. E Jesus lhe disse, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Olhe que situação, querido. O outro veio e disse,
Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro do que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Queridos, quando Jesus disse que quem é digno de homem não é digno de Deus, ele está dizendo, mais uma vez eu repito, que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. Nós temos que estar pronto a largar tudo. Este versículo 62, 61 e 62 está querendo dizer claramente que nós temos que estar pronto, assim como Abraão, que Jesus disse para deixar a parentela, a terra, tudo, e fosse para onde Deus lhe mandasse. E Abraão deixou, apesar de que ele ainda foi possível, ele foi obrigado a trazer os seus familiares, alguns da sua família, mas ele foi largando tudo pelo caminho. A obra, o ide de Deus, a ordem de Deus obrigou Abraão a ir largando tudo. E o que é que Jesus fala nos últimos 2 versículos? Que se nós não amarmos a Deus, queridos, sobre todas as coisas, dificilmente nós vamos fazer essa parte que é obrigatória. Abandonar tudo, colocando Deus e a obra de Deus em primeiro lugar. Mas se nós tivermos esta condição, queridos, dado pela nossa intimidade com Deus, pela nossa vida com Deus, pelo nosso amor por Deus, se nós tivermos esta capacidade, aí sim nós estaremos preparados, não só para fazer a obra de Deus, mas para sermos salvos. Porque aqui neste último versículo, Jesus diz: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ninguém, queridos, que diz: eis-me aqui, e depois retrocede por este ou aquele obstáculo, por qualquer outro motivo, está pronto, querido, para o reino dos céus. Quer seja para ser salvo, quer seja para fazer a obra. Portanto, meus amados, quer para ser salvo, quer para fazer a obra de Deus, nós temos que estar totalmente entregue nas suas mãos. Nós temos que estar totalmente mortos para nós mesmos, para que nós tenhamos essa condição de sermos usados pelo Espírito Santo, para que Ele mesmo faça a sua obra através de nós. E nestes últimos dias, queridos, em que a terra está no seu final, há uma necessidade muito grande do Evangelho de Jesus ser pregado novamente sobre a face da terra. E agora é a nossa vez, porque Jesus já veio e já foi para o céu. Os discípulos que receberam da mão de Jesus, das mãos de Jesus, o seu ministério para dar prosseguimento também já foram para o céu. E agora, queridos, é a nossa vez. O Evangelho do Reino está aí para ser pregado. O Senhor está nos chamando. Vamos fazer esta última obra, queridos. Esta última vez, queridos. Levar o Evangelho do Reino sobre a face da terra. E assim, nós estaremos não só abreviando a vinda de Jesus, como também, queridos, o arrebatamento da igreja. Porque o arrebatamento da igreja é um e a vinda de Jesus é outra. São 2 fatos que se darão em datas diferentes, em ocasiões diferentes. O arrebatamento se dará antes da vinda de Jesus. E quando Jesus vier para este mundo para promover o milênio, o reino, o seu reino milenar, a igreja já vai ficar lá no céu. E só virá com a grande Jerusalém, santa e preparada para habitar na face dessa terra. Mas isto é assunto para um outro ensinamento.
O que nós queremos estar dizendo nesta noite, queridos, é que este ensinamento de hoje está nos dizendo o quanto nós temos que estar preparados para levar adiante o legado de Jesus, que é o Evangelho do Reino sobre a face da terra. Chegou a nossa vez. E Jesus está nos dando exemplo do quanto nós temos que estar preparados para fazer isto, renunciando a tudo e a todos que venham se colocar na frente desta grande obra nas nossas vidas. É a nossa vez, queridos, o Senhor está nos chamando e vamos estar preparados, completamente entregues, corpo, alma e espírito nas mãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E assim nós termos a capacidade de sermos usados por Deus nesta última hora. Glórias a Deus, queridos. Vamos orar a Deus agradecendo por este pequeno ensinamento que fala tão profundamente conosco, com o nosso coração, com a nossa alma e com o nosso espírito neste momento. Vamos nos entregar a Deus, queridos, inteiramente, para que o Espírito Santo nos prepare, porque chegou a nossa vez e esta responsabilidade está sobre nós, queridos. O Evangelho do Reino precisa ser pregado, porque o arrebatamento da igreja se aproxima. Vamos orar a Deus agradecendo por este ensinamento. Glórias a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, ó Pai querido e Pai Santo, muito obrigado, ó Pai, por este pequeno ensinamento que nos fala tão profundamente, ó Deus. A Tua vontade está estabelecida sobre as nossas vidas, Pai. Tu estás indo em busca de todo aquele, meu Pai eterno, que larga tudo, Senhor, e se entrega nos teus braços, ó Pai, para tu usar, Pai Santo, para fazer esta grande obra deste último dia. Ó Pai Santo, estamos aqui, meu Pai. Vai em busca de todo aquele que do profundo do seu coração desejar abandonar tudo, meu Pai eterno, e ser usado por Ti, Pai, para ser, Senhor amado, mandado, ó Deus, através deste mundo, Pai, em busca das almas para o arrebatamento. Ó Pai Santo, muito obrigada por tudo. Jesus querido, Jesus amado, esta é a Tua obra, Pai. Este vídeo está pronto, meu Pai, este evangelho foi pregado, Senhor, uma pequena porção nesta noite. Oh Jesus, usa conforme a Tua vontade, faz conforme o Teu querer. Jesus querido, usa desta pequena palavra e vai alcançando todos aqueles que Tu deseja alcançar, meu Pai, com este pequeno ensinamento. Espírito Santo, muito obrigada por tudo. Espírito Santo, muito obrigada porque Tu fez a Tua obra neste momento. Espírito Santo, eu quero Te apresentar todo aquele que necessita do Teu socorro, todo aquele que necessita de uma cura, todo aquele que necessita de uma libertação, todo aquele que necessita de um socorro financeiro, familiar, no relacionamento, todo aquele que precisa se encontrar com uma igreja, com um lugar, para se entregar nos Teus braços, Espírito Santo, e assim Te servir, ouvindo da palavra da salvação. Espírito Santo, vai libertando, vai curando, vai salvando, vai tirando das mãos do adversário, vai lavando e purificando no sangue do Cordeiro, fortalecendo todo aquele que precisa ser fortalecido em Ti, alcançando profundamente o coração de todo aquele que Te ama, mas precisa ser encontrado, fortalecido, trazido para perto de Ti. Espírito Santo, todo aquele que deseja se entregar nos Teus braços, Espírito Santo vai alcançando, levando conhecimento da palavra, levando conhecimento a respeito do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Espírito Santo, muito obrigada por tudo. Usa este pequeno vídeo, este pequeno ensinamento e vai levando e alcançando quem Tu quiseres, Espírito Santo, alcançar. Em o nome de Jesus nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor. Queridos, nós queremos pedir a todo aquele que chegar neste pequeno vídeo, neste canal. Queridos, nós precisamos das orações, nós precisamos, queridos, do seu
que você se inscreva, nós precisamos do seu like, nós precisamos do seu comentário. Se você chegar neste pequeno canal, se você for alcançado pelo Espírito Santo através deste canal, entre em contato conosco através do seu comentário. Faça conosco esta obra, orando, buscando, intercedendo por este ministério, porque o Senhor está começando esta grande obra através das nossas vidas, queridos. E você, encontrando este canal, se una a nós. Se una a nós nesta grande obra. Se você sentir no seu coração, venha conosco para este grande ministério. Ore, observe e olhe. Se você vê que o Espírito Santo de Deus está neste ministério e você sentir no seu coração, venha nos ajudar. Venha fazer parte conosco desta grande obra. Muito obrigada a todos, em nome de Jesus. Amém.